Olá, boa tarde para vocês. Como vão, ouvintes da Card Negócios, do Café com a Card? Hoje eu tenho o meu sócio aqui conosco. Ele foi analista financeiro de muitos bancos importantes do país, tem conhecimento financeiro, imobiliário e ele tem as suas opiniões econômicas. Formado na FGV, também bacharel em Direito. Hoje eu estou recebendo o Raiton Pezzoni. Pezzoni, como é que você está? Meu grande amigo Edu, que prazer te ver, tudo bom? Tudo bem. Fala um pouco de você primeiro, da tua experiência. Eu vim de mercado financeiro, né? Eu trabalhei praticamente 20 anos em bancos, né? Eu fui analista de crédito, depois analista de investimentos, depois gestor de fundos institucionais, que são os fundos de pensão de grandes empresas privadas. Você dava dicas de investimento em No ações. começo eu dava dicas e depois eu recebia a informação dos analistas, né? Aí era uma vida boa, você só recebia a informação e tinha que analisar as informações, né? O problema das informações é que muitas vezes você tem uma pessoa falando uma coisa e outra também tão qualificada quanto falando outra coisa, e você fica em dúvida, caramba, e agora? O que fazer? E aí é o critério decisivo da indicação que você vai dar. Exatamente. E é por isso que você estudou tanto. Né? É você mesmo que tem que decidir, né? Você não pode se basear em terceiros apenas. Né? E dá mais acertos do que erros, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Deixa eu te dizer uma coisa, já que você é um administrador, uma pessoa que trabalhou no banco, de uma família de economistas, qual é a situação do Brasil hoje para os nossos ouvintes em relação a ajuste fiscal, Selic, juros, dólar? Eu vou te dar no mínimo 3, 4 minutos para falar disso, porque eu acredito que isso é uma informação muito relevante e que vai ajudar as pessoas em 2025. Sim, na hora que você está, principalmente no setor imobiliário, né, você tem sempre que olhar no longo prazo, né? Você vai comprar um imóvel, o ideal é que você fique com ele muitos anos, né? E muitas vezes você também vai pagar ele durante muitos anos, né? Então você vai sofrer economia, vai sofrer o impacto da economia, né? Da macroeconomia ao longo de muitos anos, né? Enquanto você tem o imóvel ou enquanto você compra o imóvel, né? E se você tem um governo que gasta mais do que arrecada, que é o caso no Brasil praticamente a vida inteira, né? Só que se você reduz um pouco o gasto, é melhor do que se você aumenta um pouco o gasto, né? Em relação ao que você arrecada, né? E a gente está vivendo num momento de aumento de gastos, né? O governo está tentando reduzir gastos, mas não está conseguindo, né? E isso é ruim porque isso tende a elevar os juros, né? E na hora que você eleva os juros e você está tendo também aumento de inflação, aumento de câmbio, você tem aumento de custos para quem está comprando, por exemplo, um imóvel financiado, né? Você vai ter um aumento de INCC, em algum momento vai vir esse impacto de inflacionário. Né? Só para fazer uma observação, quando você gasta demais o governo, você acaba gerando inflação. Para você segurar a inflação, você aumenta os juros, e se você aumenta os juros, o tomador de empréstimo paga mais caro. Exatamente. Então é assim, é uma bola de neve, né? Porque vai ficando cada vez pior, né? E a economia, você aumenta os juros para você frear a economia. E a gente está tendo uma economia até crescendo, né? Acima das expectativas. Só que provavelmente gerada por gastos governamentais. Gasto público e consumo, eu ouvi. O consumo também. Consumo né? familiar, Sim. mas assim, é relativo, né? Sim. É mais gasto público. E você tem assim um impacto, em cada setor o impacto pode ser diferente, né? Por exemplo, se você tem um reajuste mais rápido do seu salário, mais rápido do que a inflação, você está ganhando em relação ao movimento da economia. Agora, se o seu salário estiver subindo mais devagar do que a inflação, você está perdendo. Então, você está perdendo poder aquisitivo. Né? Então, e no ramo imobiliário, isso é muito importante, né? Porque são sempre curvas de longo prazo. Né? Você geralmente compra imóvel, fica com ele 10, 20 anos, ou vai pagar também a prestação, né? Então, até 30 anos. Até 30 anos. Então é muito importante você tentar
ver o futuro na hora que você está comprando ou vendendo um imóvel. Mas sempre comprar um imóvel, pelo menos o que você mora, você acha que é importante? Eu acho que sim. Essa geração mais nova não está dando tanta importância para ser dono de alguma coisa, né? Só que eu acho que você ter uma garantia do seu imóvel próprio, eu acho importante. A sua casa. A sua casa, né? É um porto seguro. Eu acho que sim. Por mais que o entorno possa mudar, né? Às vezes favoravelmente, às vezes não favoravelmente, né? E para aquele que gosta de investir em ações, qual a sua opinião? O Brasil é um país onde você investir em ações, você ganha no curto prazo, no trade, que é o dia a dia, ou no longo prazo? Qual é o melhor investimento, na sua opinião? Na verdade, sempre que você tem os juros muito altos, você está favorecendo a renda fixa e o CDI. E desfavorecendo as ações e também o investimento no negócio próprio, né? Porque você vai estar concorrendo com aquele CDI. Então, se o CDI estiver te dando uma garantia de um rendimento, por exemplo, de 10% ao ano, o seu negócio próprio tem que crescer mais do que 10% ao ano. Senão você deixa o dinheiro aplicado e tranquilo, né? Fica tranquilo com a... Você falou de 10% ao ano. Eu sou empreendedor. Sim. Nós trabalhamos com a Card Negócios, que é uma plataforma, é um sistema digital, ele está avançado para o que nós entendemos de economia, de mercado, de empresa no Brasil. É muito novo. Mas nós temos empresas tradicionais do Brasil, que é a portinha do comércio. Sim. Se você tivesse, veja bem, 100 mil reais, você colocaria o teu dinheiro, olha a pergunta, 100 mil reais, você colocaria o teu dinheiro no CDI e ganharia 1% ao mês, você colocaria em ações, que é um investimento de maior risco, e automaticamente você pode em um ano ganhar 30%, 20%, depende muito, é flutuante. Sim. Ou você investiria numa portinha, num comércio, numa startup, como eu fiz, ou numa franquia? Então, você sempre tem que pensar no investimento de acordo com aquela expectativa que você tem para o seu investimento, né? Então, se você tiver, e tem que olhar o cenário mundial e o cenário local, né? Se você tem, por exemplo, um mercado, que a gente vive isso muito forte hoje, né? Com o mercado de varejo concorrendo com o mercado digital. Então é mais barato comprar, vamos dizer, uma caneca na Shopee do que comprar numa loja. Na loja, até no Brás, até no shopping, principalmente. Sim. É muito mais então caro. Isso tem, ao longo dos últimos anos, tem desfavorecido os comércios, né? Então aquela pessoa que tem um imóvel comercial na rua, ele está tendo dificuldade em alugar, né? Porque a pessoa aluga e não consegue fazer rentabilizar, né? Em bolsa, e no Brasil você tem alguns grandes segmentos, o Brasil não cria muitos negócios, né? Então você tem algumas empresas muito tradicionais, centenárias e que elas também flutuam de acordo com o momento econômico, né? Então, na hora que você investe em bolsa, você tem que analisar muito setor por setor, empresa por empresa, né? E a startup, você tem uma expectativa de grande crescimento, mas é lógico, você tem que acertar a mão, né? Porque... Não é toda startup que dá certo. Exato. Mas também não é toda padaria que dá certo. Claro. E você tem... Aí que tá, você já tem Você tem que imaginar que você tinha 100 mil reais, no mês seguinte você teria que ter 101 mil reais. No mínimo, né? No mínimo. Quer dizer, aí você faz um investimento de 100 mil reais, e se ele for começar a dar retorno daqui a um ano, você já começa... Além do 100, você tem mais 10. Você perdeu 12. Você perdeu 12. Você perdeu 12. Exatamente. Então fora, você tem que fora do salário, né? Porque quando você abre uma empresa, você tinha um salário no mercado, você era trabalhador, trabalhava para alguém, e você ganhava 5 mil por mês. Quando você investe o seu dinheiro, você deixa de ganhar esse dinheiro no mercado, e no mínimo precisa se pagar 5 mil. E é um erro a empresa tirar do caixa os 5 mil e pagar sem lucro. Não é que é um erro, às vezes não tem outra forma, né? Mas você tem que analisar muito bem, né? O risco. O risco, exatamente. Porque se você tem 100 mil
e você... Está deixando de ganhar 10 mil, 12 mil ao ano. 5 mil por mês, 60. Se você pagar 5 mil de salário, sobram 40 para você tocar a tua empresa. Exatamente, porque você já teve uma perda, né? E as empresas, elas em geral têm o custo fixo e o custo variável. Né? Você tem aluguel, a tradicional tem aluguel, tem bastante coisa. E você pode imaginar essa perda que você está tendo, essa não rentabilidade que você vai deixar de ter, como se fosse um custo fixo, né? Porque você vai perder, ao pegar o dinheiro do banco, investir num negócio próprio, que você não sabe se ele vai dar retorno e quando, você tem que imaginar que você é como se você já tivesse gasto 10, 12 mil, porque o dinheiro deixou de render isso, né? Você tirou do banco e ele deixou. Você tirou, colocou na operação, pagou a instalação, comprou mercadoria. Então você não tem, assim, em geral, o Brasil não é muito amigável ao empreendedor, ao contrário. Não é, né? E o Brasil, ele não tem uma grande gama assim, de pessoas com renda suficiente. Para poder investir. Não, para o governo poder cobrar imposto sobre a renda. E como a gente não tem renda, o brasileiro em geral ganha muito pouco, não tem renda, você não consegue cobrar imposto sobre a renda para sustentar o governo. Então você tem que cobrar outros tipos de impostos. Então impostos geralmente sobre consumo. É a bitributação. Não é é a tributação sobre outra forma de tributação. Não é nem uma bitributação, mas na hora que você cobra um imposto sobre consumo, você está freando o consumo, porque você está deixando o produto mais caro, então digamos que você estivesse fabricando alguma coisa. 50% é do governo. 50% do governo. E para a pessoa que está comprando, vai comprar mais caro do que seria sem o imposto, né? Então a economia vai girar mais devagar. Oi pessoal, desculpa, mas o pessoal está chegando aqui para o nosso evento, para a nossa confraternização de final de ano, e eu estava falando com o Pezzoni, ele falando sobre o comércio local, da microeconomia, e eu tinha feito uma observação que o Itaú comprou um prédio na Faria Lima de 1,5 bilhão, acreditando ainda no mundo físico, mesmo ele tendo optado pelo I digital, que é o Itaú Digital. O que você acha disso? Bom, acho que deve estar sobrando grana. É bem provável. Eventualmente, assim, ele tem, andando comprando muita gente, muitos bancos, né? Talvez ele precise de mais espaço, né? Vai contratar mais gente, né? Muita cabeça boa. Pode ser lá, né? algumas fusões. Né? Muita cabeça boa lá que vão concentrar talvez naquela área, né? Não sei. Gente, eu tenho um tempo limitado e eu acho que o razoável para fazer o café com a Card. Eu conversei com o Pezzoni, que é uma pessoa extremamente inteligente, que é uma pessoa que eu admiro muito, e eu quero agradecer vocês terem acompanhado essa entrevista até agora. Pezzoni. Obrigado, foi um prazer estar aqui com você, do meu grande amigo aqui com vocês. Muito obrigado. Até a próxima, gente.